Se você me perguntar qual sentimento eu tenho após esse empate, acabou agora, entre Fluminense e Borussia Dortmund, perdão, eu não sei muito te dizer, um misto de sentimentos, né? Porque enfrentamos um tremendo adversário, um dos grandes da Europa, né? Caiu para o Barcelona nas quartas de final da Champions League esse ano, chegou em quarto lugar na Bundesliga, depois de começar muito mal e uma arrancada espetacular, vinha de 6 vitórias seguidas. É um time muito bom, que tem o ADM e o Brandt como seus principais jogadores, e o Fluminense dominou os caras o jogo inteiro. O primeiro tempo, por um breve momento, o Borussia tentou se impor, criou ali uma chance que estava impedido, que o Fábio fez uma defesaça, mas tinha impedimento. Tem um lance que o Fábio sai, acaba trombando com o Freitas, a bola sobra, o Fluminense chuta para longe. Mas se você for parar para ver os melhores momentos, não tem um grande momento do Borussia Dortmund no primeiro tempo. Ao passo que o Fluminense teve chance com o Martinelli, teve o René chutando na lua, aliás, já vou falar disso. Teve uma chance do Arias, que bateu de curva, o goleiro botou para escanteio. Teve mais uma com o Arias, que o goleiro também botou para escanteio. No início teve uma com o Arias, que ele chutou por cima. O Fluminense massacrou o Borussia na maior parte do primeiro tempo. E isso me dá um tremendo orgulho, né, de ver o Fluminense jogando da forma que jogou. E aí, palmas, Renato Gaúcho, né? Você tem muita culpa nesse jogo que o Fluminense fez com coragem, como você falou. Eu tanto te critico, mas também elogio. Mas os sentimentos eles se conflitam, porque se por um lado é o orgulho do Fluminense ter jogado o que jogou, a frustração de não ter ganho um jogo totalmente ganhável, né, em que a gente teve inúmeras oportunidades, é muito grande também. É quase tão grande quanto o orgulho de ver o Fluminense jogar dessa maneira. E o Fluminense não ganha, primeiro já começa na escalação errada, né? René e Everaldo não podem jogar no Fluminense. Eu vi no Twitter um usuário que me respondeu e falou assim: o René salvou a bola do ADM, né? Chamou o ADM de Mulambo. Até foi mais erro do ADM do que qualquer outra coisa, né? Porque se ele domina e chuta, o René não chegava. Mas ele chegou, acabou até sofrendo a falta, o árbitro não deu porque deu uma vantagem dentro da área perigosa, não tem vantagem, mas ele deu. Mas fora isso, o René errou tudo. E para culminar essa atuação ridícula, no segundo tempo ele entra sozinho e joga a bola quase na lateral do outro lado. O Samuel Xavier tem que se matar para salvar a bola do lateral para o Borussia Dortmund, quando tinha 3, 4 jogadores do Fluminense dentro da área. Então é um jogador que Mário Bittencourt deve explicações do porquê contratou, quanto paga, o porquê contratou, quem indicou, cadê o scout, sabe? Porque ao mesmo tempo que contrata o René, o Fluminense doou o esquerdinho e o Jefté, 2 laterais esquerdos. O Jefté é o melhor lateral da Liga Escocesa, tudo bem, é a Liga Escocesa, não é uma liga importante, mas é o melhor lateral da Liga Escocesa. E aí, o outro erro é o de sempre, Everaldo. O Fluminense pode jogar sem o centroavante nato, vamos dizer assim, até porque o Everaldo não é nem jogador nato, quanto mais centroavante nato. Poderia ter o Serna ali como centroavante, né, com velocidade, com dedicação, correndo, e não esperando e olhando o jogo. Eu quero saber quanto o Everaldo pagou de ingresso para assistir ao jogo dentro do campo, sobretudo no primeiro tempo. Porque ele assistiu ao jogo. No primeiro tempo tem uma jogada do Arias pela direita, que se ele entra no facão no primeiro pau, o Arias dá o passe e ele poderia fazer o gol. Ao contrário, ele correu para trás da marcação. Então, assim, falta inteligência, além de tudo. E não é um jogador para o Fluminense, é outro jogador que Mário Bittencourt deve explicações. Por que contratou, quanto paga, quem indicou e cadê o scout. Não é possível ter René e ter Everaldo. E aí, no segundo tempo, é a pá de cal, né? O Everaldo não pode mais jogar no Fluminense com o gol que ele perdeu. Um lançamento espetacular do Arias, ele entra, consegue ganhar na velocidade, mesmo tendo um arranque de balsa, né? Ele saiu tão na frente, saiu antes do meio campo, não tinha impedimento, ele saiu tão na frente, que ele chega ainda um pouco na frente
e aí ele corta para dar um passe na perna esquerda do Canóbio. Se a perna direita do Canóbio para o chute já não é grande coisa, imagina a perna esquerda. Ele ainda tentou, o goleiro defendeu fácil, né? E o Everaldo perdeu o gol da vitória do Fluminense. É simples assim. Se fosse o Cano, chutava até do meio campo. Poderia perder, poderia acertar, mas chutava. Né? Centroavante que tem aversão ao chute, que tem aversão a tentar fazer o gol, não pode jogar no Fluminense. E o segundo tempo foi um domínio completo do Fluminense até Renato Gaúcho começar a mexer. E aí eu não vou nem culpar o Renato Gaúcho. O Martinelli estava morto. Porque o que esse menino correu, o que esse menino, que essa torcida, sabe, é tão covarde, tão suja com ele, mas o que ele correu, o que ele se dedicou, salvou 2 bolas na zaga, quase fez um gol. É impressionante o quanto ele jogou no tempo que ficou em campo. E estava morto. Mas mesmo morto, quando ele sai e entra o Poçante Lima, né, o Fluminense perde. O Fluminense perde porque deixa de ter esse jogador que corre o campo inteiro, que marca, que desarma, que cria, que lança. Ele fez um lançamento no segundo tempo espetacular para a direita. Perde esse jogador e ganha um jogador burocrático, que é o Lima, né, que muitas vezes é importante, mas que, se você tem o Ganso, coloca o Ganso. O Ganso vai criar alguma jogada espetacular, vai botar o Cano na cara do gol, o Arias na cara do gol, o Serna na cara do gol. E o Fluminense perdeu em marcação. Aí depois ele tira o Nonato e coloca o Mbappé da Shopee. Né? Ele disse que tem características do Mbappé, nem na cor da pele. Né? Coloca o Mbappé da Shopee, que não faz absolutamente nada a não ser tropeçar na bola numa jogada pelo lado esquerdo do campo. E o Fluminense perdeu o Nonato, que também estava cansado, mas que é um jogador que marca. E ficou o meio campo com o Hércules correndo que nem um louco, já cansado, acabou, ele errou uma bola e recuperou, que poderia ter dado muito ruim. O Thiago Silva, já cansado, errou 3 bolas seguidas que ele não erra normalmente. O Samuel Xavier também esgotado, né, tentando fazer, aliás, grande partida do Samuel, eu critico muito o Samuel muitas vezes, mas uma grande partida do Samuel. E não colocou nem o Fuentes e nem o Ganso e morreu com uma substituição por fazer. Então, não dá para dizer outra coisa senão o Renato perdeu 2 pontos para o Fluminense. Embora o Fluminense tenha jogado muito bem a maior parte do jogo. O finalzinho ficou perigoso. O time muito cansado, sem o Martinelli, sem o Nonato, sem a pegada da marcação, com áreas esgotado. Né? O Cano ainda não está na plenitude da sua forma, o Serna correu de um lado, correu do outro, e aí ele joga o Serna para a direita, quando... E eu sempre disse, o Serna joga melhor pela direita, mas ultimamente ele só joga pela esquerda. Né? E aí você joga o cara lá pela direita, quando ele ganhava todas pela direita do marcador dele. Eu não consigo entender certas coisas do Renato Gaúcho. Mas é um resultado horrível, mas não é horrível esse resultado em si. Empate para mim é sempre uma grande merda, uma grande porcaria, porque é muito mais próximo da derrota do que da vitória. E quando você empata, tendo tantas chances de gol, né, sobretudo a chance absurda que o Everaldo perdeu, a gente não fica tão feliz, apesar da grande atuação do Fluminense. O de bom é que o Fluminense agora disputa com o Borussia o primeiro lugar do grupo, o saldo de gols. Teoricamente, né? Quem ganhar melhor do SA e do Mamelodi sai em primeiro lugar no grupo. Então é guardar agora as forças, recuperar, né? Descansar, treinar, o Cano entrar em forma para ser o titular, para a gente nunca mais ver o Everaldo em campo com a camisa do Fluminense. E no próximo jogo contra o SA a gente conseguiu uma grande vitória. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.